Vamos lá, pessoal. Nessa aula, a gente vai começar a aprofundar, então. Nas aulas anteriores, vocês já entenderam qual é a estrutura desse treinamento, né? Comportamentos, perdão, vamos lá, do começo, da base, né? Experiências, sentimentos e comportamentos. E aí, agora a gente vai começar a entrar em cada um deles. Então, o MCE, mapeamento de causa e efeito, ele tem 3 etapas. Ele tem as experiências vividas, tá? E agora a gente vai entrar nessas experiências vividas. Cada uma delas, é importante que vocês entendam que cada uma delas, de repente, vocês não vão viver a experiência em si. Ou, de repente, muitas vezes você viveu a experiência, mas você não sente. E aí, por isso que eu coloquei a intensidade disso. Qual é a intensidade disso, né? Então, você vai colocar de 0 a 10. Como é que você se sente quanto a isso? Qual é a intensidade referente a isso em cada uma delas? De repente, se você foi muito criticada, de repente, comparações de inferioridade, né? Como é que você sentiu isso? Como é que foi? Por que eu estou falando como foi? Como é que você sentiu? Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa, ela pode ter... Olha só, eu já tive casos do seguinte, clientes que sofreram abuso sexual, né? Porém, para ela, o que mais gerou impacto na vida dela foi o abandono do pai. E aí o abandono, a rejeição do pai estava lá em cima. Mas o abuso não. Não estou dizendo que não gerou dano, gente. Um abuso sexual ele sempre vai gerar dano, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é o significado que ela deu, né? Significado que ela deu para aquilo. Não importa o que você viveu, importa o significado que você deu para o que você viveu. O significado que você deu para o que você viveu em cima do que você viu, ouviu e sentiu, tá? Muitas vezes repetidamente e algumas vezes sobre forte impacto emocional. Então, entender que você precisa, sim, ter uma estrutura desses comportamentos, essas experiências, gente, que eu coloquei aqui, foram as experiências vividas que eu vejo muito nos meus atendimentos, foram as experiências vividas que eu vejo muito nos vários livros que eu estudo a respeito de traumas, né? Então, hoje, eu estou me especializando, eu estou cada vez estudando mais, eu estou querendo cada vez mais aprofundando. Para quê? Para entender qual é o dano, qual é o comportamento que está gerando na pessoa. Porque por mais que eu fale para você assim, cognitivamente, eu falo para você, olha só, você vai atingir essa meta aqui e você vai conseguir. A minha ideia não é motivar. A ideia de um coach, a ideia de um curso desse não é motivar. Por quê? Porque a motivação ela vai acabar na primeira topada que você der. Então, a ideia aqui é identificar qual é a raiz. E aqui na experiência aqui, você vai identificar qual é a raiz. Tá? Depois a gente vai passar para a próxima etapa, que eu já vou explicar melhor. Mas até então, você vai entender quais foram as experiências aqui, dentro disso aqui que você viveu. E aí, por mais que você... Ah, não, foi uma vez, tipo bullying. Ah, eu nunca sofri bullying, né? Mas, amigo, se você nunca sentiu, mas se você viveu, né? Tenta aflorar isso na sua mente. O que foi que aconteceu? Qual foi o tipo de brincadeira que aconteceu, de repente, na sua escola, né? Ou até na sua própria família? Isso hoje pode estar te gerando algum resultado. Tá bom? Então, eu acredito que você já tem impresso a ferramenta. Se não imprimiu, imprime no link aqui abaixo, aqui, tá? E entenda que você precisa primeiro descobrir qual é a raiz. E agora a gente vai começar a entender qual é a raiz disso tudo. Aonde que você viveu. Eu me senti menos amado que o meu irmão. Críticas, né? Abuso sexual, comparação ou inferioridade, né? Agressão física ou verbal. Às vezes você sofreu só um, ou às vezes sofreu os dois, né? Morte do pai e mãe. Ah, eu perdi meu pai muito cedo, perdi minha mãe muito cedo, né? Abandono, assumir responsabilidades de adulto, alcoolismo, tá? Alcoolismo dentro da sua casa, com seu pai, ou com a sua mãe, ou com algum parente muito próximo que de repente morava na sua casa, né? Mas principalmente pai e mãe, tá? Mas se você teve questão de alcoolismo dentro da sua casa, né? O quanto que você acredita que isso impactou? Você viveu essa experiência constantemente, né? Coloca a frequência disso, né? Qual foi a frequência disso? Foca sempre na intensidade, mas se você acredita que a intensidade não tenha sido
grande na sua vida, então você pode colocar com base na frequência, tá ok? Bullying, o quanto que você sofreu isso, traições entre pai e mãe, tá? Me senti menos amado que meu irmão ou minha irmã, tá? Então, nas próximas aulas eu vou começar, esse é um módulo só para isso, nas próximas aulas eu vou começar a entrar em cada um desses aqui, cada uma dessas experiências, para que a gente possa começar a entender a base de tudo isso.